Olá, boa tarde para você. Estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional. Você conosco de segunda a sexta, o nosso horário habitual, natural, 1h30 da tarde, como estamos com horário eleitoral, né? Horário gratuito de eleitoral no rádio e na televisão. Nós estamos com 20 minutos de atraso aqui na abertura do painel regional, então, diariamente, de segunda a sexta, 10 para as 2 da tarde, sempre com as personalidades das figuras destacadas aqui da região metropolitana e do país, passando pelas nossas bancadas, junto com você, discutindo, debatendo, aprofundando os temas importantes, a pauta regional e os assuntos que fazem também o dia a dia, não é? O noticiário nacional. Nessa edição, com muito prazer, a gente vai discutir a área da saúde, a área portuária, enfim, né? Debater com profundidade a questão que vem da África, o problema do vírus Ebola. Muito prazer recebendo aqui um especialista no assunto, médico infectologista, doutor Marcos Caseiro. Boa tarde, prazer recebê-lo. Tudo bem, Caseiro? Boa tarde, tudo bem? Você, aos telespectadores, é um prazer estar aqui com você. Não falei bobagem não, né? Vírus Ebola mesmo, né? Vírus Ebola, é isso aí mesmo, está corretíssimo. Muito bem. Conosco também nosso Verandir Cirino, que há muito tempo não participa conosco, é um prazer recebê-lo de volta aqui no painel regional. Cirino, presidente do Sindicato dos Empregados na Administração Portuária. Boa tarde, tudo bem, Cirino? Boa tarde, Mundrão. Boa tarde, estão assistindo o programa aí. Estamos aqui para debater assuntos da região, principalmente portuário. Nós estamos à disposição aí. Muito bem. E aguardando, né, com expectativa, o nosso Uriel Vilas Boas, que deve estar em instantes aqui nos estúdios para participar conosco aqui do painel regional, como ele faz semanalmente, não é? Aberto o nosso telefone, sempre com você, o 3014 5281. Ligue para cá, envie a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião a respeito dos temas, dos assuntos que a gente coloca em debate durante o painel regional. Lembrando que pelo site da TV Santa Cecília, nós estamos junto com você em tempo real, Santa Portal, você clica lá o ícone painel regional e acompanha a gente online, não é? Programa encerrado, vai para o YouTube, você revê os trechos mais interessantes ou programa por inteiro, se você julgar mais interessante, não é? E ainda, facebook.com/painel regional, o nosso espaço importante pelas redes sociais para você também curtir a gente, participar conosco aqui do programa. Lembrando os nossos destaques na abertura aqui do painel regional, lembrando que a gente sempre destaca os nossos parceiros, como é o DL, o Diário do Litoral, que nesta terça-feira traz a manchete: Dilma e Marina polarizam debate. O debate que aconteceu ontem no SBT, em parceria com a Rádio Jovem Pan, com o Portal UOL e com a Folha de São Paulo. Candidatas, segundo o DL, do PT e do PSDB, centralizaram as principais discussões. Eu passo aqui ao nosso doutor Caseiro, peço que passe ao Cirino também, um exemplar do Diário do Litoral. E também manchete política, não é, que vem aqui no jornal Gazeta de São Paulo, do mesmo grupo do DL, que circula pela Grande São Paulo, Litoral e mais de 250 cidades aí do estado. PSDB sinaliza apoio à Marina no segundo turno, hein? Diz aqui a manchete, o complemento da manchete: coordenador da campanha da Aécio Neves, senador Agripino Maia, sinaliza possível aliança com Marina Silva do PSB, né? E, bom, isso eu li ontem, hoje, né, no site da UOL, que nos bastidores a Aécio Neves ficou surpreso, né, porque não tinha conhecimento dessa avaliação ou dessa afirmação do seu companheiro Agripino Maia. Eu passo aqui ao Caseiro também, um exemplar do Gazeta, passando aqui ao Everandir Cirino, do Sindicato dos Empregados da Administração Portuária. Olha, a gente vai falar muito a respeito, como eu disse na abertura, do vírus Ebola, do risco que esse vírus traz aí para nós, para os seres humanos, né? Aqui uma cidade portuária, recebe navios de todas as partes do mundo, especialmente da África, mas como nós estamos em período eleitoral, em período de debates, né? Ontem tivemos mais um lá no SBT, como registra aqui a manchete do Diário do Litoral. Eu queria saber do Marcos Caseiro, nós já estamos aí com 3 semanas, né? Praticamente a terceira semana de horário eleitoral na televisão e no rádio. As campanhas evidentemente começaram antes, os debates já presidenciais já estamos, ontem vencemos o segundo debate, né? Teremos outros aí com certeza, né? Record, Rede TV, imagino que fará também, o último deve ser na TV Globo. Até agora, na sua área, a área da saúde, né?
Você viu alguma discussão mais aprofundada, alguma sugestão importante para que se melhore ou que se minimize essa dificuldade que a gente tem na área da saúde, com as internações hospitalares cada vez mais complicadas, o SUS, né, que não paga adequadamente, questionamentos aos planos de saúde, aí que, como costuma dizer o vereador Banha aqui quando comparece ao painel regional, né, muitos e muitos planos de saúde vendem fumaça, né, para os seus clientes. Enfim, Caseiro, que avaliação você faz até agora na campanha presidencial, se quiser também englobar a estadual, né, aqui para governo do estado, na sua área específica da saúde, você que é um militante aí? Então, eu acho que isso é muito importante, esse momento que a gente vive, esse momento histórico aqui no nosso país, principalmente nessas últimas semanas, com essas mudanças importantes no que se refere às possibilidades de se chegar à presidência. Eu gostaria de dizer poucas coisas. A primeira, eu acho que se polariza de uma maneira geral, quando se tem eleição majoritária, na questão do presidente, né? Eu sempre tive muita clareza, e me corrija se eu estiver errado, a gente pode discutir isso, que na verdade as mudanças necessárias para que ocorram nesse país, elas necessitarão de um Congresso forte, de um Congresso competente, forte, que consiga corroborar as mudanças que são necessárias no nosso país. Se nós tivermos um presidente com todas as boas intenções e nós não tivermos um Congresso que tenha as intenções de fazer as mudanças necessárias, eu acho muito difícil a gente mudar. Então, eu digo isso porque, assim, a gente quando for votar, ter atenção, escolher adequadamente nossos candidatos a deputado federal, estadual. Eu acho que isso é de absoluta importância, né? O que a gente tem hoje é um Congresso dividido, fatiado, que tem lobbies lá, tem os ruralistas, tem os donos de operadoras de saúde, e na verdade as mudanças necessárias muitas vezes passam por mudanças que não ocorrem dentro do Congresso. Então, vamos pensar no presidente, mas vamos pensar em votar adequadamente nos deputados que nos representarão para fazer essas mudanças que são necessárias. O sistema presidencialista é fundamental, um Congresso forte. Segundo, eu acho que as mudanças que tem que ocorrer no nosso país, todos já sabem, né? Não tem muito o que falar. Na verdade, o problema de saúde no nosso país, ele passa por duas questões básicas. Uma é a questão de gestão. Então não adianta só falar que é dinheiro, 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 dinheiro. O problema é de gestão. E de dinheiro também. Então, a gente está, na verdade, numa transição de saúde no nosso país, né? A gente vive uma transição que é uma transição demográfica, o país vive isso nos últimos anos, e uma transição epidemiológica, que a gente chama. A gente saiu de um país, nos últimos 25 anos, em que nós tínhamos 40% de mortalidade por doença infecciosa, para um país que hoje a grande maioria da mortalidade é por doenças crônicas degenerativas. A expectativa de vida nos últimos 30 anos aumentou mais de 20 anos. Então, nós temos uma população, uma natalidade que está diminuindo, uma população envelhecendo, e as demandas de saúde mudaram muito rapidamente. Então, só para terminar essa ideia, essas mudanças ocorreram muito rapidamente, às custas principalmente de vacinação, de alguma melhora nas condições de saneamento básico de alguma população. Isso certamente influenciou na melhora da sobrevida e a transição dessas doenças para doenças crônicas degenerativas, e nós não estávamos preparados para isso, porque se esqueceu nesse país durante muitos anos, né, que é um preceito do SUS, na medicina preventiva. Então, assim, a gente tem que investir maciçamente na prevenção para se evitar esses gastos exorbitantes na cura de doenças que muitas vezes poderiam ser prevenidas anteriormente. Então, eu acho que essa é a circunstância, né? Esse é o modelo. Precisa mais dinheiro, precisa corrigir o financiamento da assistência à saúde, a tabela do SUS de última análise, precisa melhorar a gestão dos técnicos que hoje são responsáveis por organizar o sistema de saúde, e precisa se repensar essa transição epidemiológica. Esse é um resumo geral, né, o Boturão? Muito bem, perfeito. Bom, queria fazer a mesma pergunta, aqui é o representante portuário aqui no programa, que é o nosso Everandice Cirino. Como eu disse, o Everandice preside o Sindicato dos Trabalhadores, os Empregados na Administração Portuária,
Eu queria saber de você, Verandir, temos uma mudança profunda, né, na legislação portuária, gerou uma polêmica muito grande, a questão de 1 ano e meio, né, aproximadamente, acabou sendo aprovado no Congresso Nacional, e eu queria saber se você consegue filtrar, né, nesses debates presidenciais, já foram 2, os debates para o governo do Estado, alguma coisa que se relacione de importante aqui com a área portuária, com os portos, de maneira geral, já que se fala tanto, né, que temos que fazer investimentos profundos, investimentos grandes, investimentos importantes em questão de infraestrutura, e os portos brasileiros, até onde eu sei, fazem parte dessa infraestrutura, né? Eu também concordo com a afirmação que nós temos que se preocupar muito com o Congresso. Nós passamos portuário por um episódio recente, onde que o governo, menos de 48 horas, aprovou uma lei portuária que não trouxe contentamento tanto para a classe empresarial como a classe dos trabalhadores. Já visto que os empresários estão fazendo um projeto de alteração na lei portuária para encaminhar aos candidatos, né? E os trabalhadores, até o momento, não tivemos nenhuma discussão com referência aos portos, né? Nós tivemos alguns avanços com a lei 12.115, embora tímido, mas tivemos alguns avanços. Nós entendemos que o porto é um canal importante para o crescimento econômico do Brasil. Nós precisamos ter algumas discussões e ficamos preocupados com algumas afirmações de alterar a quantidade de ministério. O porto não é uma secretaria especial, onde que é ocupada de uma forma específica para discutir a questão portuária, não é tímida ainda, muito aquém do que nós precisávamos, mas nós precisamos participativamente das discussões das propostas dos candidatos, que hoje, infelizmente, todos os candidatos, eles não vêm abordando a questão portuária. Muito bem. Então, é aquilo que a gente debateu aqui já no programa de ontem, né? Você tendo debate com 7 candidatos, com todo respeito aos candidatos que democraticamente se colocam aí à disposição do eleitor para disputar a presidência da República ou o governo do Estado de São Paulo, e claro, parabenizando aí as principais emissoras de TV do Brasil, né? SBT, Bandeirantes, Record, Globo, enfim, que farão os debates, né? Mas debate com 4, 5, 6 é muito complexo, é muito difícil. O que um perguntou para o outro na primeira rodada, quando chega na terceira você já não sabe mais, já não lembra mais. O que foi dito lá na primeira rodada, na segunda rodada, quando chega na quinta, você já perdeu completamente o fio da meada, né? É o que eu costumo dizer, o debate é com 2, né? Se não tiver debate com 2, fica muito complicado. E aproveitando aí, Matheus, a debate vai em cima de tema que cria polêmica, sobre gay, sobre questão da educação, segurança, algumas questões específicas e outros segmentos de interesse, eles não se aprofundam. Por exemplo, na questão portuária, que é o nosso público, nós precisamos discutir o que o governo pensa na abertura dos portos. Nós estamos centralizados em Brasília. Por exemplo, aqui o Porto de Santos, o maior porto do Hemisfério Sul. Tudo que o porto vai precisar fazer precisa de determinação de Brasília. Aí eu pergunto qual discussão que nós vamos ter para acabar com essa centralização. Recentemente nós tivemos um episódio do Ebola. O ministro da Saúde, que é de Santos, ficou preocupado com um movimento sindical onde que nós tínhamos uma posição de não operar um navio que viesse da região. Então, da cidade, do porto, que é a maior autoridade portuária, o presidente da companhia do Estado de São Paulo, que está fazendo 100 anos de gestão, nesse episódio ele não veio a público para tomar uma posição, porque ele precisava receber diretrizes de Brasília, como ele ia se pronunciar perante as autoridades. E nós temos que mudar isso aí, seja o candidato que for eleito. Precisa ter uma decisão mais rápida, mais direta. Né? Nós temos algum assunto que nós temos que decidir nós mesmos, não depende de Brasília. Muito bem. Bom, já que o Cirino tocou no tema que eu havia colocado na abertura, né? Estamos aí diante, mais uma vez, né? O tema não é novo, né, Marcos Caseiro, desse vírus Ebola, que parece realmente ser um vírus mortal, né? Vem
causando aí problemas inúmeros no continente africano, né? E claro, com essa relação que existe, né, de portos e aeroportos, fundamentalmente os portos, né, principalmente, se não estou enganado, vem causar certa preocupação para nós aqui, que estamos num dos maiores portos, ou no maior porto da América Latina, né? Bom, eu quero saber o seguinte: em primeiro lugar, uma explicação, afinal de contas, de onde surgiu e o que é esse vírus Ebola. Já foi discutido, já foi debatido em outras oportunidades, há alguns anos, parece que tinha sumido da mídia, né? Parece ter sido controlado, mas pelo jeito não foi. Então seria interessante o Caseiro dar aí uma repaginada, né? uma explicação novamente do que é esse Ebola, de onde ele surgiu, enfim. Então, é interessante. Esse vírus, aliás, como a grande maioria das doenças infecciosas que acometem os homens atualmente são frutos de transmissão zoonótica, quer dizer, são parasitas que eventualmente têm como reservatório os animais, e o homem entra nesse circuito ao invadir o seu espaço ecológico, né? A gente for pensar, a maioria das doenças, desde doença de Chagas, leishmaniose, estossomose, dengue, febre amarela, o próprio vírus do HIV, são doenças que circulavam no seu espaço naturais com seus animais. É o homem que acaba intervindo nesse espaço, né, chamada teoria dos focos naturais, e acaba se contaminando. E o Ebola não é diferente. O Ebola já foi descrito pela primeira vez, na verdade é um grupo de vírus novo chamado filovírus, foi descrito em 1976 num indivíduo procedente da África, na Alemanha, na cidade de Marburg, então conhecido como doença de Marburg, que posteriormente foram isoladas outras variedades desse vírus, né? Hoje, na verdade, o vírus Ebola tem 4 variedades, né? A variedade de Uganda, tem uma variedade no Congo, são 4 variedades que circulam na África e periodicamente elas dão epidemias que acometem populações humanas com uma elevada taxa de mortalidade. Quando surgiu o Ebola, não é que foi comentado mundialmente na África também há alguns anos atrás, 3, 4 anos? Isso. Já eram 4 tipos ou foram... Não, foram sendo descobertos, porque assim, essas epidemias que passam para o público são epidemias em que o número de casos é muito grande, mas você tem epidemia já sendo descrita lá desde 1976, com 20 casos, que morrem aqui, 30 casos. O que aconteceu nessa circunstância especificamente, isso que é importante essa ideia. Veja, eu faço a comparação, que ela pode ser grosseira, mas ela não é. O vírus do HIV, ele surgiu no continente africano, especificamente numa confluência no rio Sanaga e o rio Congo, nos Camarões, provavelmente entre 1910 e 1930, numa única transmissão de um animal do chimpanzé para o homem. Esse vírus do HIV contaminou 70 milhões de pessoas e 40 milhões já morreram. Estou falando 70 milhões de pessoas foram contaminadas. 40 milhões já morreram, nós temos hoje 33 milhões de pessoas vivendo com HIV. Veja, então quando a gente vê um novo vírus surgir, e qual é a diferença básica? É simples, o vírus do HIV provavelmente expandiu para o mundo depois da Segunda Guerra, com a urbanização da população. É uma doença silenciosa, o indivíduo fica sem sintomas por 5 anos, 6 anos, 7 anos até se manifestar, diferente do Ebola, que o indivíduo contrai a doença num período de 3 a 5 a 20 dias, ele vai ter manifestação da doença. Então é uma doença aguda, né? O indivíduo não fica com essa doença incubada, vamos dizer assim. Então, veja, eu acho que essa situação é uma doença grave que o indivíduo cursa com um quadro febril agudo, com diarreia, cefaleia importante, pode evoluir com quadro meningos e, invariavelmente, 70% das pessoas evoluem para óbito. O que é importante, só dizer, eu acho que aí, eu acho que o nosso ministro é um cara que eu gosto muito, é um amigo meu, demos aula junto, é uma pessoa extremamente competente. Mas o ministro da Saúde do nosso país. Mas eu particularmente não concordo com o posicionamento dele, que, né, ele praticamente decretou que nós não teremos Ebola aqui no nosso país, né? Eu acho que isso não é correto. E eu vou só te dar um exemplo muito simples. Na semana retrasada, nós tivemos a visita aqui,
Marcos Calvo, secretário de Saúde do município, me chamou, do que seria um ministro da Saúde da Ilha da Madeira, o secretário de Saúde da Ilha da Madeira. Eles estão tendo dengue na Ilha da Madeira e esse secretário de Saúde veio conhecer o nosso programa de dengue aqui. Então ele me encontrou de cara, nós conversamos de ebola, e falou, nós não temos ebola, não tem perspectiva, não tem rota da África para a Ilha da Madeira, porém nós compramos todos aqueles equipamentos que são espanhóis, aqueles equipamentos de transporte das pessoas possíveis que tiverem vírus ebola, de isolamento, criamos ambiente específico com pressão negativa de isolamento. Veja, uma região que tem 6 mil habitantes, nem isso. Então, veja, eles com essa preocupação já criaram espaço para isolar as pessoas, para transportar as pessoas. E aí eu pergunto, que nós já conversamos isso anos atrás aqui, nós tivemos a entrada do H1N1, nós não temos aqui no nosso município, que tem o maior porto, né? Como o Cirilo falou para a gente, o maior porto da América Latina, o maior porto do hemisfério sul, do continente, de todo o globo terrestre. Nós não temos um hospital aqui que tenha um leito com pressão negativa preparado para receber, por exemplo, um indivíduo que chegue doente, que necessite de isolamento de uma doença que a gente não conhece. Quer dizer, aí a pergunta é, o Emílio Ribas em São Paulo é a referência. Perfeito. Se acontecer, mas como você vai transportar esse paciente daqui para o Emílio Ribas em São Paulo? Você está dizendo que não é tão difícil assim? Sim, eu não acho improvável. O que é? Guilherme Álvaro ou Santa Casa? Não, eu gostaria de saber, eu não sei. Mas normalmente acontece o quê? A referência que nós temos hoje para o ebola é Emílio Ribas em São Paulo. Emílio Ribas? Emílio Ribas. Tanto é que ontem eu vi eles fazendo um treinamento de pessoas possível chegando por via aérea, eventualmente por aeroporto, com todo um procedimento especial, com ambulância especial. Então eu pergunto, qual que é o procedimento aqui que a gente tem, né? Na verdade, parece que existe uma empresa contratada, terceirizada, que vai... mas eu sinceramente não sei, eu não sei te falar. Então eu acho que isso é fundamental, quer dizer, tem que ter um plano de contingência. Não vai chegar? É difícil? É possível. A Anvisa vai verificar lá no porto, lá na Barra, se tem indivíduos doentes? Sim, mas se chegar, qual é o procedimento? Qual é o procedimento de isolamento, de contingência? Onde põe esse indivíduo? Como transporta esse indivíduo? Então eu acho que essas coisas são importantes, uma tomada de posição nesse sentido. Nós temos de ebola, casos de ebola no Brasil até hoje, zero. Zero. Teve um caso suspeito que não se confirmou, não tivemos ainda. Olá, Uriel Vilas Boas, prazer em recebê-lo aqui. Tudo bem, Uriel? Mais ou menos. Mais ou menos. Enfrentar o trânsito aqui hoje na cidade de Santos, não estamos nem em temporada ainda, mas é algo muito... Nós estranhamos aqui, afinal de contas, a cadeira ficou vazia um tempão aqui, né? Não é possível, né? Como advogado, os nossos contatos aí para saber por onde andava o Uriel Vilas Boas, graças a Deus. Está entre nós. No exercício da profissão de advogado, temos uma preocupação de não chegar atrasado a uma audiência. Eu sempre tive a preocupação de nunca chegar atrasado ao programa, pelo respeito que eu tenho com os debatedores. Eu lamento, peço até desculpas pelo que aconteceu. Então vou dar prazer a você, Uriel. Nós abrimos o programa, né, pedindo para que o Caseiro fizesse uma avaliação na área dele, que é a área da saúde, sobre os debates presidenciais e sobre debates do governo do Estado, né? No que de importante, que dá para filtrar alguma coisa importante, não é, para uma melhoria na área da saúde tão problemática no Estado e no país. E na área portuária, não é, na questão que envolve os trabalhadores da área portuária, mobilidade urbana, essa coisa toda, aqui do Cirino também fizesse uma avaliação do que também é possível filtrar, já tenha sido discutido, debatido, propostas, enfim, dos presidenciáveis e dos candidatos ao governo na área dele também. Eu começo para você, então, antes da gente sair para o intervalo, fazer uma amarração de tudo isso aí. Já tivemos 2 debates para o governo, 2 debates para a presidência da República, né? Sem citar A, B ou C, evidentemente, né? O que é que você sentiu aí e o que é que a região metropolitana pode esperar da sequência da campanha eleitoral? Se é que podemos esperar por alguma coisa que venha diretamente ligada a nós, né? Essa é uma questão da maior importância e que nós poderíamos aproveitar a campanha eleitoral exatamente para avaliar qual tem sido a participação nossa como eleitor, não, como cidadão. O que nós podemos fazer em relação a essa questão. Eu já manifestei várias vezes a minha opinião a respeito disso, que eu fico muito preocupado quando uma pessoa vai a um ambulatório médico público, a estrutura lá é inadequada,
o profissional médico, os servidores não têm as condições adequadas de trabalho, a minha reclamação é contra essas pessoas. A minha reclamação não é contra o governo municipal, estadual ou federal, é contra essas pessoas, como se elas fossem as culpadas pelo mau atendimento. Então, eu gosto de colocar isso aí, uso o meu lado sindicalista, de dizer da necessidade da gente avaliar até onde os vários segmentos sociais podem discutir as questões de tal maneira, envolvendo os servidores, envolvendo os médicos, envolvendo a comunidade, os conselhos municipais de saúde, enfim, quem pode discutir a questão que leva em consideração o orçamento e a aplicação das verbas necessárias para solucionar esses problemas. Então eu tenho claro essa questão e tenho certeza que muitos profissionais nessa área gostariam que a coisa fosse encarada dessa forma para que a gente pudesse realmente encontrar uma solução, porque eu só reclamo da saúde quando eu preciso. É questão pontual, questão momentânea. Então é uma situação que exige muito debate, inclusive em relação a essa campanha eleitoral. Antes do intervalo, sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos para você, já que todo mundo já teve algum aborrecimento relativo a uma compra ou contratação de serviço, não é? Felizmente a Prefeitura aqui de Santos conta com um departamento muito eficiente na solução desses problemas. É agora o Procon Santos, o antigo SIDOC, que tem como função informar, orientar e defender o consumidor nos seus interesses e promover a conciliação entre consumidores e fornecedores. Além disso, o órgão fiscaliza e aplica sanções administrativas previstas no Código do Consumidor. 80% dos casos acompanhados são resolvidos rapidamente. O Procon Santos, antigo SIDOC, fica, você sabe, na sede do Poupa Tempo, na Avenida João Pessoa, 246, no centro de Santos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 9 da manhã às 2 da tarde. Um break, voltamos então já já. Este é o segundo bloco do nosso painel regional, que com prazer conta aqui, recebe aqui o médico infectologista Dr. Marcos Caseiro, conta também com o nosso Everandir Cirino, presidente do Sindicato dos Empregados na Administração Portuária, e a presença sempre importante do nosso Uriel Vilas Boas. 3014-5281 para você entrar em contato conosco, participar com a gente. facebook.com/painel regional, nosso espaço importante pelas redes sociais também. Bom, já que temos caso zero de ebola aqui no Brasil, nós temos a necessidade e a obrigação de manter esse percentual, esses números, né? E para isso, o que está sendo feito aí na área portuária, entre as autoridades, o que está sendo discutido, sendo debatido? O senhor fez uma crítica à CODESP no bloco anterior, ao presidente da CODESP, o Angelino Caputo, é isso? Né? Angelino Caputo. Angelino Caputo, presidente da CODESP. Não a pessoa. Não a pessoa, mas a instituição. A instituição. Acontece o seguinte, na questão do porto, nós, desde o primeiro momento, quando surgiu as notícias que o portos e aeroportos tinham um esquema especial para prevenir a entrada dessa epidemia, nós fomos a público e afirmamos que no porto não existia nenhum tratamento especial, não tinha nenhum esquema especial. No primeiro momento, o ministro pediu para o assessor Fausto Figueira entrar em contato com o sindicato e passar um quadro do que era a doença, até um material institucional sobre o risco, como se pegava a doença. Nós, trabalhadores, não somos médicos, não somos especializados na saúde, nosso entendimento é diferente. Eu vejo o doutor aqui explicando tecnicamente, eu fico emocionado de escutar a explicação dele, mas nós não conhecemos esses termos técnicos. O que nós fizemos? Deu uma repercussão na imprensa regional, alegando que os trabalhadores não tinham nenhuma informação. E, posteriormente a isso, não satisfeito com as informações que foi passado pelo Ministério da Saúde, não pelo Fausto Figueira, mas pelo Ministério da Saúde, onde que ele mandou um panfleto com termo técnico e muito diferente do nosso dia a dia. Nós convocamos uma reunião dia 22 do mês retrasado, no Sindaporte, com os demais sindicatos portuários, discutindo a possibilidade de nós não trabalharmos no navio que viesse da região de risco, da África.
Que... A gente está falando assim, genericamente África, mas tem um país específico que onde essa questão do ebola é mais complicada, é mais ativa? Então, na verdade, isso vem justamente, né, dessa que eles chamam da costa oeste ali do continente africano, né, que é Ivory Coast, Costa do Marfim, Gana, esses países bem da pontinha aqui da África, na verdade, onde vieram os escravos para o Brasil em outros tempos, né. Então, costa oeste da África justamente é que fica de frontal à nossa costa, justamente. Então, nesses países, né, que é Costa do Marfim, Gana, agora tivemos um caso em Nigéria, então esses países é onde que é o foco dessa epidemia atual, porque as anteriores foram em outros locais, né, como no Congo, né, os antigos Zaire, que é a República Democrática do Congo. Então, essa epidemia atual vem dessa região especificamente. Né? Então a ideia era não trabalhar com esse navio. Aí nós fizemos uma notificação para as autoridades, né, portuária, à Secretaria Especial do Esporte e ao Ministro da Saúde. Diante da eminência de ter uma paralisação dos navios que viessem dessa região, o Ministro da Saúde determinou o superintendente de fiscalização, que é um médico especializado, doutor Eduardo, para que comparecesse, viesse de Brasília, né, para a reunião. Determinou também que o representante da Visa, que é o Francisco Chagas, comparecesse na reunião com o sindicato, e a CODESP determinou o superintendente de meio ambiente, Alexandre Grota, e a assessoria de imprensa comparecesse. Nessa reunião, nós debatemos a necessidade de os trabalhadores portuários ser orientados. Da mesma forma que o doutor levantou a primeira grande epidemia no Porto, foi a gripe aviária, onde que teve todo um tratamento especial, equipamento, orientação, jornal, reuniões dos segmentos voltados para a atividade portuária, e que não está havendo até hoje com a causa da ebola. Então ficou determinado, dia 4 de setembro, na autoridade portuária, na CODESP, todos os segmentos portuários, eu já vou até fazer um convite para o doutor comparecer aí a pedido dos sindicatos portuários, o senhor comparecer na reunião, para ter mais facilidade o senhor ampliar o debate. Onde que todos os segmentos portuários, vai trabalhadores, vai autoridade portuária, vai operadores portuários ligados à operação, porque o Porto de Santos, diferente do que o ministro fala, né, e ele pode ser até mal orientado, não é, com má intenção, nós recebemos navio dessa região. Os navios que operam com açúcar, embarcam açúcar, eles vão para essa região. Navio de outras cargas também vai. Qualquer alega que a demora do período de chegar o navio aqui, que afasta os riscos. Mas nós, trabalhadores, nós temos contato com a tripulação, nós temos contato com os locais que os navios, que o pessoal transita no navio. Então nós precisamos ter informação. E ficamos assustados, viu, Boturão? Quando o jornal de maior circulação da cidade estampou na primeira página, na China, um navio sendo totalmente desinfetado, aí com o pessoal com equipamento, mas com aquele cenário ali de terror, onde nós, trabalhador portuário, não sabemos e não sabemos qual o navio que está vindo da região. Nós não sabemos e nem sabemos. Eu tenho uma informação um pouco melhor, porque o pessoal que faz a programação é ligado ao sindicato. Então, muitas vezes eles passam, está vindo da Libéria, tem tal navio que está vindo de lá, que é uma área também de risco. Cirilo, só uma pergunta, desculpe interromper seu raciocínio. Quanto tempo demora o navio para chegar da costa oeste até o Brasil atualmente? Eles calculam de 10 a 15 dias. Só que é o seguinte, a Anvisa, ela faz fiscalização no lago. Só que, me desculpe, pessoal da Anvisa, uma coisa é passar para a imprensa que faz a fiscalização. Mas nós que somos do meio, nós sabemos que muita fiscalização é por amostragem. Exato. E nós sabemos que os tripulantes, quando vêm
para o aeroporto, apesar de ter, que nem o ministro disse, um procedimento padrão internacional, bonito, né? Um procedimento padrão internacional, que o comandante tem que avisar a saúde, os órgãos de saúde, que existe doente no navio, o comandante não avisa porque ele quer atracar, quer ter menos duração possível. Exato. E muitas vezes os médicos que atendem os tripulantes não é médico público, é médico de clínica particular que tem contrato de vistoria e muitas vezes, Boturão, é isso que deixamos claro para o pessoal da mesa. Muitas vezes é feita a substituição de tripulante por doença sem ter o quadro clínico apurado. Então essa é a nossa preocupação. Isso é no dia a dia. Fora os lixos do navio, o resto do navio que vem a caçamba, então a água de lastro que é solta no lago. Então não é muito simples. É muito simples não estar no risco. Nós podemos estar com risco uma porcentagem baixa, mas é melhor evitar do que remediar. Pois não, Ariel. Dentro da pergunta do doutor Caseiro, eu gostaria de também saber essa questão. Durante quanto tempo, hipoteticamente, alguém lá embarca no navio lá na Serra Leoa para vir para o Brasil? Isso, exato. É isso, eu perguntei, porque na verdade, uma das alegações é a questão do período de incubação. Eu até comentei, falei, só se a gente está vindo de caravela, ou ele está com o tempo de caravela, porque quanto tempo demora o navio para sair da... O período de incubação dessa doença, eu vou dizer o que é o período de incubação, vai de 2 a 20, 21 dias. O período de incubação é o período que vai do contato com o agente causador da doença até você ter os primeiros sintomas. Então o indivíduo pode ter contato com esse vírus hoje lá, vamos supor, na Costa do Marfim, entrar no navio, e ele só vai ter sintomas daqui a 20 dias. Então dá muito bem para ele vir no navio, chegar aqui, desembarcar sem sintoma e começar a ter sintoma já aqui em terra. Mas quando o senhor fala sintoma, as primeiras reações no sentido... As manifestações da doença. Ou seja, numa situação como essa, ele pode viajar tranquilamente? Sem ter nenhum sintoma. As doenças, para se manifestar, elas precisam de um tempo que a gente chama de período pré-patogênico. Quer dizer, quando o agente causador de doença entra em você não se manifesta imediatamente. Esse parasita entra, ele tem que ser fagocitado, cai no linfonodo, se multiplica, amplifica a infecção. Isso é variável. Para cada doença, né, uma das coisas fundamentais em doença infecciosa é a gente conhecer o período de incubação. Por exemplo, malária. Se você for picado pelo mosquito da malária lá em Amazonas, você só vai ter sintoma daqui a 14 dias. Em 14 dias você não sente nada. É o período necessário para você iniciar os sintomas. Então é absolutamente imprescindível o entendimento disso. A minha pergunta foi essa, porque eu falei, não é possível esse entendimento. Quanto tempo demora um navio? Demora um mês? A África é aqui, esses navios hoje com esses motores, não é possível que demoram mais que 10 dias para chegarem de um lado ao outro. Então, o período de incubação está dentro. Então, há de se fazer um procedimento de contingência sim. A gente precisa parar com esse amadorismo de imaginar. Eu só vou te dizer um exemplo, e você citou bem aqui, da água do lastro. A epidemia da cólera, ela entrou no continente, na América do Sul, em 1981, por conta de um navio procedente da Ásia, de uma área endêmica, que descarregou a água de lastro do navio e do esgoto. Esse esgoto contaminou os peixes lá no Peru, né? E o hábito do peruano de comer o ceviche, o peixe cru, acabou iniciando a epidemia do cólera no Peru, que depois entrou para o Amazonas no Brasil, e isso não foi mais grave porque as nossas condições não são tão ruins de saneamento básico. Então, assim, é possível sim essa epidemia chegar, e o mínimo que tem que se fazer, a autoridade portuária, eu não sei exatamente quem, é que o trabalhador portuário seja informado, ele tenha noção clara do que é essa doença, os detalhes, os sintomas, como ele se protege, como se pega. Isso não é um favor, isso é uma obrigação. Agora, eu queria saber o seguinte, o cidadão sai lá da África, por exemplo, desses países aqui, Costa do Marfim, Gana, Nigéria, enfim, né? E vem aqui, em 10, 12 dias, chega no Porto de Santos, tá certo? Vamos imaginar aí, né? Aí, ele tem incubado o vírus do Ebola. É possível se fazer algum exame para descobrir que ele está com esse vírus incubado? Daqui a pouquinho o Caseiro responde, a gente segue aqui também com os nossos convidados aqui, o nosso Everandi e o nosso Uriel Vilas Boas também. Rapidinho voltamos.
Estamos voltando, este é o terceiro e último bloco desta edição do nosso painel regional, aqui com o Dr. Marcos Caseiro, médico infectologista, com o reverendo Cirino, do Sindicato dos Empregados na Administração Portuária, e com a presença também sempre importante do Uriel Vilas Boas. Perguntas chegando, já o espaço importante do telespectador, mas eu havia fechado o bloco anterior, questionando aqui o Marcos Caseiro, né, sobre essa coisa o navio vem lá de um desses países aí, de Gana, de Costa do Marfim, enfim, atravessa o oceano, vem aqui para o Porto de Santos, né? E aí ele diz que é preciso ter toda uma precaução, porque pode haver alguém a bordo, né, que tenha esteja no período de incubação do vírus Ebola, não é? Bom, a partir do momento que o navio chega, que precaução seria correta que se tomasse? O Caseiro vai examinar todo mundo que vem a bordo? Não dá para examinar. Por exemplo, a primeira coisa que eu espero que faça, né, os médicos parece que vão a bordo, a Anvisa, ver a questão se existe algum indivíduo na tripulação com qualquer tipo de sintoma. Mas uma das coisas importantes, não sei se você viu, nessas áreas de transmissão, o que eles têm feito sistematicamente é medir temperatura, porque os primeiros sintomas do início da infecção, você começa a ter uma hipertermia, um aumento da temperatura, febre, né? Então eles têm inclusive os medidores externos, né? Então, na verdade, esse é um procedimento, porque muitas vezes a febre começa abaixo, o indivíduo não se sente quente, ou ele está trabalhando, chega num país que tem uma temperatura mais elevada, ele não se sente com temperatura. Então, as primeiras manifestações é febre. O diagnóstico seria por sangue, fazer biologia molecular, mas isso seria uma coisa que seria impraticável nas condições que a gente vive, mas particularmente eu acho que deveria haver um procedimento desse tipo, né, desses tripulantes que vêm dessas áreas, que na verdade tivesse uma contingência desses indivíduos, né, a verificar a temperatura diariamente, enquanto eles estiverem atracados na nossa cidade, por exemplo, né. Perfeito. Algum questionamento ainda com isso? Não existe uma campanha internacional em relação a isso. Não existe. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde decretou uma emergência mundial, né, e decretou medidas que todos os países que tenham contato com indivíduos procedentes, inclusive várias empresas aéreas, suspenderam os voos para essas regiões. Você vê a importância que esses países têm. E já falei isso, o Brasil não tem, por exemplo, nenhum voo direto para esses países. Não existe nenhum voo São Paulo, Costa do Marfim, São Paulo, Gana, São Paulo, Libéria. Esse é um outro problema, porque nesse sentido as pessoas fazem conexões na Europa, geralmente Frankfurt, Espanha, Portugal, Brasil. Então, há de se ter uma atenção especial em indivíduos procedentes de países em que, eventualmente, indivíduos fizeram conexões nesses locais e chegam ao Brasil, né? Então, essas questões são de muita importância, né? Paulo Machado manda um abraço ao Uriel Vilas Boas e ao Cirino e pergunta ao Uriel como estão as negociações de reajustes das aposentadorias. O Cirino pode responder também. Quando eu nasci no primeiro bloco, o Uriel estava acompanhando as notícias sobre o Palmeiras, que ele é palmeirense, que trocou o técnico, e nós falamos da saúde e do Porto. Mas o Uriel podia abordar o que está discutindo os candidatos sobre a questão dos aposentados, que o Uriel é um grande debatedor dos assuntos aposentados aí, e eu não vi até hoje nos debates ninguém discutindo a questão dos aposentados, as questões dos reajustes que nós tantos almejamos para resolver. Posso estar equivocado, mas acho que você pode esperar sentado, porque nenhum deles vai se atrever. O que você acha, Uriel? Eu diria, hoje começa em Brasília a discussão da proposta orçamentária encaminhada pelo governo. E nós temos aqui em Santos feito uma tentativa com a participação inclusive do Sindicato do Cirino, o Aguinaldo, lá dos aposentados, porque nós temos a convicção que se você não disser o que quer, você também não vai conseguir nada. Então nós estamos pressionando, né? Nós temos marcado já uma reunião para o dia 11 lá no Sindicato do Cirino às 9h30 da manhã, onde queremos discutir essa questão de organização a nível nacional para acompanhar a tramitação do projeto de orçamento que será votado em dezembro. Então nós estamos nos organizando com a maior tranquilidade e com a consciência que se nós não fizermos isso, não vamos conseguir nada. Ou seja, até hoje
não tem nenhuma posição do índice de ajuste dos aposentados. E o Machado, que eu mando um abraço para ele, sabe que nós tínhamos no passado um compromisso do presidente da República eleito de rever a metodologia de cálculo de reajuste aposentado e, infelizmente, não fomos atendidos até hoje. Nós vamos tentar discutir isso futuramente, que seja pelo menos visto, porque além de não estar discutindo, não estar visto, não tem nem expectativa. Mas nós precisamos sair no dia a dia e cavar essa discussão vir à tona, porque, que nem eu falei no bloco, fica discutindo só algumas questões que dá Ibope, e algumas outras questões que não dá Ibope, que o reajuste, a questão dos aposentados, ele é uma caixa preta que eles acham que não dá para mexer, e nós ficamos discutindo no dia a dia, em cada uma região, de um jeito. A Janete, que é do bairro do Macuco, diz assim: doutor Caseiro, já estamos próximos de uma cura para a AIDS e o câncer. Eu imagino que ela esteja fazendo duas perguntas, né? Se já estamos próximos da cura da AIDS e da cura do câncer, né? Não, vamos começar pela AIDS, né? Ou pelo câncer? Vamos começar pelo câncer. Eu acho que é importante a gente ter a ideia que o câncer é uma doença multifatorial, poligênica, não é? O câncer é uma soma de fatores. Existem fatores genéticos individuais, fatores ambientais, alimentares, de estilo de vida e tudo mais. O câncer, 80% dos cânceres hoje são curáveis desde que diagnosticados precocemente. Esse dado é fundamental. Câncer cura. Esses remédios fizeram uma revolução. Tenho dezenas de pacientes com HIV, com câncer, com linfoma, totalmente curados. Então, o segredo, diagnóstico precoce. Teve qualquer tipo de sintoma diferente, e é aquilo que eu falei no primeiro bloco. Nós vivemos uma transição epidemiológica no nosso país. As pessoas estão vivendo mais, estão envelhecendo, e é de se esperar que aumente o número de câncer, né? Então, você vê muito, tem muito câncer. Não, a gente está vivendo mais, então é esperado que aumente o número de casos de câncer. Então, câncer tem cura, desde que é diagnosticado precocemente. O HIV já é mais complicado, desafortunadamente, existem dezenas, diria milhares de propostas para se curar, mas esse vírus é muito intrigante do ponto de vista patológico, mas eu acredito e eu tenho certeza que antes de eu me aposentar, eu já falei que meus pacientes vão ficar livres de mim, porque nós teremos a cura, e eu vi essa epidemia começar e eu tenho certeza que nós teremos. Existem várias abordagens, mas eu posso dizer que a curto prazo nós não teremos essa possibilidade, não. Mas enquanto não há cura da AIDS, né, que o Caseiro confia que em breve teremos, temos que debater, discutir e orientar, que eu venho dizendo sempre. A AIDS tem que permanecer na mídia sempre, porque a molecada que não viveu aquela terrível epidemia dos anos 1980, né? Você lembrava aqui no intervalo, o início da AIDS, enfim, mortes de gente famosa, aquela coisa toda, né? Acha que está tudo bem, tudo beleza, a vida é um mar de rosas, enfim, vamos em frente, nada acontece, se acontecer tem os medicamentos, só que o cara vira escravo dos... Permita esse espaço, eu sempre falo aqui talvez a mesma coisa, assim, a Organização Mundial de Saúde, através da UNAIDS, né, nessa última conferência que teve na Austrália, mostrou que a maioria dos países houve um decréscimo nos casos de AIDS. Nosso país aumentou 11%. É uma vergonha isso no nosso país, mas nós tivemos um aumento dos casos de AIDS no nosso país, e principalmente às custas de indivíduos, de homens que fazem sexo com homens, homossexuais jovens, que é exatamente como você falou, não viveram o pico da epidemia e, na verdade, acreditam que, uma vez contaminado, tem remédio que funciona o remédio, mas é um remédio que você tem que tomar para o resto da vida. É melhor, obviamente, não tomar, se proteger. Nós estamos na etapa 0 da prevenção, camisinha, sexo seguro, esse é o caminho, né? O Story Fernandes diz assim: esse tipo de doença, o ebola, pega só nos humanos ou se estende também a animais? Então, os primeiros casos descritos de Marburg e posteriormente do ebola, eles fizeram um vínculo desse vírus com indivíduos que entraram em cavernas. E se viu que, na verdade, o morcego, e na verdade o morcego frugívoro, não o morcego vampiro, que se alimenta de sangue, ele é um reservatório desse vírus. Quer dizer, os morcegos, em condições naturais, são reservatórios do vírus. Eliminam nas suas fezes esses vírus, não morre de ebola. Depois se viu que, na verdade, esses vírus fazem um circuito com
animais selvagens, principalmente os gorilas. Então, os gorilas podem se infectar, em algumas situações ficar doente, e o homem pode adquirir o ebola, por exemplo, adquiriu predando esses animais, né? Quer dizer, se alimentando, caçando, então no contato direto com o sangue. Então, o que parece é que alguns animais funcionam como reservatórios, têm o vírus, mas não ficam doentes, os animais silvestres, especificamente o gorila e os morcegos, é isso que a gente sabe até então, né? Silvio do Rio Branco pergunta a Uriel, os candidatos à presidência estão deixando a desejar, estão iludindo o povo com propostas, o que você acha dos candidatos? O Uriel já falou aí razoavelmente sobre esse tema, né? Mas os debates, como disse o Cirino no primeiro bloco, o Uriel não tinha chegado ainda, né? Pegam temas assim, polêmicos, né? Para tentar jogar o adversário numa saia justa, deixar o adversário numa saia justa, enfim, né? E aquilo que realmente interessa, né? A questão de debater, aprofundar a área da saúde, a mobilidade urbana, a questão da educação, né? E o problema dos aposentados a gente não vê mesmo, né, Uriel? O que me preocupa nessa campanha eleitoral é que nós estamos levando em consideração o foco principal, a televisão. Eu não debato com a televisão, eu sou obrigado a ouvir, a assistir. E tudo preparado, porque ninguém se apresenta na televisão sem um preparo prévio, né? Uma adequação de roupas. E nós queremos o debate direto. Então o que nós precisamos como eleitores é avaliar não apenas promessas ou propostas, avaliar qual tem sido o nosso papel enquanto eleitor de votar e acompanhar o voto. Se nós não fizermos isso no sindicato, por exemplo, se o eleitor do Cirino elege para presidente do sindicato, não vai na Assembleia, o Cirino faz o que bem entender e não se sente, inclusive, fortalecido para brigar com a empresa. Ele precisa disso. A categoria precisa estar junto com ele para ele chegar na empresa e dizer o seguinte: olha, meu pessoal está me apertando. Então nós temos que ter essa visão também em relação aos candidatos nos quais a gente vai votar para os legislativos e os executivos saberem que os que forem eleitos para os legislativos estarão sendo pressionados pelas suas bases. Isso tem que ser o nosso compromisso. Mas é uma campanha assim tão tímida como a gente vê agora, né, vem surgindo aí as figuras, as fotos, algumas bandeiras de alguns candidatos, especialmente aqueles mais conhecidos, né, que já tiveram cargos públicos, especialmente ex-prefeitos, né, que vão se colocando à disposição do eleitor, vem bandeirando a cidade, essa coisa toda, né, mas até fisicamente, né, é uma dificuldade enorme de você ver os candidatos circulando aí pelas ruas, enfim. Comícios, não existem mais comícios. Não existe mais, nem showmício, né? Nem showmícios. O pessoal criticava o comício, porque achava uma coisa assim, mas de criar os showmícios, né, nos anos 80, 90, enfim. Tudo isso acabou também, né, o Caseiro? Você que gosta e acompanha a política de perto, não se vê mais. Na verdade, o que a gente vê isso, eu falei no primeiro bloco, eu acho que a gente tem que ser atento a isso. Principalmente, a gente polariza muito na questão também da eleição majoritária, mas que acho que a gente vai votar para deputados estaduais, federais, e é fundamental que a gente mude esse Congresso, porque eles são justamente as pessoas que estão mais próximas da gente e vão fazer essas mudanças que tanto a gente quer, né? E isso é verdade, na verdade o que a gente vê são candidatos midiáticos, né, que ficam fazendo gracinhas na televisão, né? E a população, desafortunadamente, às vezes com uma forma de protesto, acaba votando nesses indivíduos, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu concordo totalmente com o Uriel. A gente quer ver mais esses candidatos e melhorar esse debate. Eu defendo, inclusive, um certo corporativismo. Nós não podemos contar nos dedos de uma mão quem são sindicalistas eleitos. E numa região como a nossa, por exemplo, que nós temos uma estrutura sindical histórica, nós não temos deputados nem estaduais nem federais. Nós temos um vereador em São Vicente. Então a gente tem que analisar isso. E aí parte para o outro lado, as mulheres. Nós temos 51% dos eleitores são mulheres, das eleitoras. No entanto, não votam nas mulheres, porque, coincidência, o Senado, a Câmara Legislativa, a Assembleia Legislativa, tem um número insignificante de mulheres. É preciso discutir esse corporativismo. Vai ficar para uma outra oportunidade, estamos encerrando aqui, né? Estourando o nosso horário aqui do painel regional, agradecendo ao Marcos Caseiro, médico infectologista. Obrigado, viu, Caseiro, pela participação. Obrigado ao Cirino, obrigado ao Sindicato dos Empregados da Administração Portuária. Valeu, Cirino. Obrigado ao nosso Uriel sempre conosco, a você que nos acompanhou. Segunda a sexta-feira, 10 para as 2 da tarde, painel regional, enquanto perdura o horário eleitoral, né, na televisão, claro. E a nossa reprise às 7h30 da noite, não é? Reprise normalmente às 20 horas, 7h30 da noite, enquanto temos o horário eleitoral. Obrigado.